Olá, eu sou Nara Dias e estamos aqui mais uma vez para falarmos hoje sobre autocuidado emocional, na semana de celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também ao Dia da Mulher Africana. Hoje eu estou com a doutora Laís Nonato, ela que é psicoterapeuta, atendimento presencial e online. Ela é pós-graduanda em TCC e neuropsicologia. Ela é especializada em criança, jovem, adolescente, adulto e idoso. Doutora Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente é uma honra tê-la aqui, né? Lembrando que a doutora Laís, ela atende em Salvador, ela é de Salvador, né, da capital. Isso. E fique à vontade para se apresentar mais, falar um pouco de você. Bom dia, eu sou Laís Nonato de Oliveira, resido em Salvador, Bahia, certo? Tenho 24 anos, como Nara já veio me apresentando, né? Atendimento online e presencial também, né? Nessa pandemia. E fiquem à vontade para conhecer um pouquinho do meu IG no Instagram, minhas redes também, e-mail, WhatsApp. Me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouco sobre o meu trabalho. Doutora Laís, agradeço o convite também. Aproveite e deixe suas redes. Pronto. Meu WhatsApp profissional, né, que é 71984645459. Meu e-mail, laisnonato@gmail.com. E meu IG do Instagram, né, @Brain, né, que é BRAIN, que é cérebro em inglês, .pc. Tudo bem. Doutora, a gente está no meio de uma pandemia, né, que já está durando um tempinho já, que, digamos, né, já estava no tempo de começar a parar. E a gente sabe que com essa pandemia o que mais foi afetado foi o emocional. E muito se fala hoje sobre o cuidado, o autocuidado, né? Sobre o desenvolvimento do amor próprio. E aí a gente vê aquelas coisas de... Sempre tem dicas em todo canto que a gente vai de meditação, de cuidar da pele, fazer ginástica, né? Para poder... E aí eu pergunto para você assim, quando você olha para essas questões hoje, dessa cultura do amor próprio, o que você entende? Então, a cultura do amor próprio, né, que está acontecendo de um tempo para cá, se você para analisar, ela ficou mais consistente no início da pandemia para cá, né? E assim, por que essa cultura, né? Como se deu essa cultura? Então, quando a gente olha nas redes, né, na televisão, rádio, rede social, nas mídias sociais, né, nós vemos muito essa cultura do amor próprio voltado para estética, para o cuidado externo, né, o cuidado da aparência. Aí vem o skincare, vem tomar alguma medicação para reduzir peso, né? Então, assim, por trás disso tem todo um capitalismo, né? Tem toda uma questão de vendas, tem todo um marketing por trás disso, né? Para persuadir a pessoa a comprar, né? Para persuadir a pessoa a adquirir aquele produto e se sentir melhor, né? Como se fosse como é que eu posso dizer? Um placebo, né? Que a pessoa toma, que a pessoa adquire aquilo e naquele momento vai ficar bonita, né? E um placebo por quê? Porque é algo que não vai surtir efeito. Pode surtir naquele momento, mas depois. Não é algo... Só o externo, né? Sim. E assim,
É toda uma questão de marketing, de capitalismo, de vendas, e eles estudam muito o comportamento humano, né? Porque para vender você tem que saber a necessidade daquela sociedade, né? O que é que eles precisam. Então eu vou nisso, no que eles estão precisando. E amor próprio, né? O amor próprio, o amor consigo, né? Perpassa por várias questões. Em específico, o amor próprio negro, né? De nós, com nós mesmos, pessoas negras, perpassa bem mais, né? É uma história antiga, né? Então, assim, o amor próprio, nem sempre você vai sentir amor por si, porque a palavra amor, né? Não é simplesmente você, eu gosto de mim, eu me amo, sentimento, né? Na palavra amor é algo muito grande e é construído, né? O amor próprio é construído a partir de um autoconhecimento, de um cuidado, a partir de uma conscientização de si. O que é você ter a consciência de si? É você entender suas questões, é você olhar para dentro e entender que você precisa organizar algumas questões, entender as origens do que você sente. Então, e o amor próprio, eu não uso muito essa frase amor próprio, eu uso muito autocuidado, autoconhecimento, autoaceitação, né? Porque quando você entende que você precisa organizar questões internas, vai reagir no externo, né? Vai reagir no cuidar da aparência, que isso é consequência, né? Consequência do cuidado interno. Então eu não uso muito a palavra amor próprio, porque também eu já escutei relatos em comum, né, de pessoas falando que eu queria ter esse amor próprio que pregam, eu queria ter esse amor por mim. E o que é o amor? É você simplesmente dar lugar ao skincare, à meditação? É simplesmente isso? É você romantizar, né? É romantizar demais a questão de você se cuidar. Aí você me pergunta, Laís, mas o se cuidar não é bom? Por que não romantizar? Porque nem todo mundo consegue, né, olhar para si e ter essa, como é que eu posso dizer? Essa tranquilidade. Porque olhar para si, você vai olhar defeitos, você vai se confrontar com a origem de traumas, a origem de marcas que doem. E você mudar esse contexto e você amadurecer e você evoluir, né? Deixando isso para trás, dói também. Porque são crenças limitantes que estão enraizadas há muito tempo. E olhar essa questão sem julgamento, né? Sim. Porque o autocuidado, eu sempre falo que o autocuidado, ele nos imuniza do autojulgamento. Sim. Por isso é muito importante. Quando você fala sobre essa troca do amor próprio para o autocuidado, eu lembro muito da Bell Hooks. No Vivendo de Amor, ela fala isso, né? Que nós, o nosso povo preto, a gente não teve esse direito, tiraram de nós o direito de entender o que era o amor próprio. Então, se a gente fala para alguém sobre amor próprio, é algo assim, fantasioso. Porque a gente não teve isso. E hoje a gente está aprendendo o autocuidado. Não é nem que a gente tenha, não. É que a gente está se disponibilizando a aprender, a experienciar, né, desse amor próprio, desse autocuidado. De se olhar e entender que a nossa primeira prioridade tem que ser a gente. E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje, na pandemia, a gente está cada um na sua casa, né? E faz parte do nosso povo a fartura,
e o aconchego, isso é nosso, né? Então, assim, domingo é dia de juntar a família, né? O almoço de domingo e casa cheia, e menino Sim. correndo para lá e para cá. Já é uma tradição. Né? É uma tradição. E uma vez eu ouvi uma psicóloga falando uma coisa que isso marcou muito, porque minha tia, ela é dessa, entendeu? Domingo é dia, ela é a mais velha, então domingo é dia de almoço na casa dela. E aí a mais nova, ela fala, domingo já não é mais a mesma coisa, porque não tá todo mundo lá na casa, né? Todo mundo junto. Sim. E por um lado, se a gente olhar, essa questão, ela terminou se tornando uma terapia. Porque foi ensinado pra gente que o povo preto não tem espaço para fazer terapia. Porque terapia é coisa de rico. E geralmente, quando a gente fala coisa de rico, é automático a gente ligar essa questão de coisa de rico a branco. Né? Então, terapia é frescura, por quê? Porque é coisa de branco, porque é coisa de rico. Porque pobre e preto não tem tempo para ter trauma. Sim, perfeito. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, como é que você vê a procura da psicoterapia hoje entre o nosso povo? Então, é como você falou, né? Preto e pobre não tem tempo, né, para se cuidar. E friso mais, né? Acrescento mais. E a sociedade diz também que não pode sentir, né? Não podemos sentir. Não podemos externalizar. Por quê? Porque criou um estereótipo de que nós negros, nós somos fortes, firmes, né? Nós mulheres, né, negras, somos aqui frente, aqui briga, aqui pode levar a chibatada e ficar calada, o que aguenta. Então, externalizar suas emoções, aflorar suas emoções é errado, é sinal de fraqueza, né? Ainda tem isso. Então, a procura pela psicoterapia, na minha experiência, né, como psicóloga, sim, a procura é grande, né, por nós negros, mas partindo do pressuposto de que somos uma nação negra, ainda tem muita gente carecendo da psicoterapia e muita gente sem acessibilidade, né? Aí muita gente pergunta, mas terapia tem preço acessível, né? Tem valor social. Terapia tem muitas pessoas que trabalham gratuitamente, né? Mas eu falo acessibilidade na questão do conhecimento. Nem todo mundo entende a importância da terapia, né? Nem todo mundo... Poxa, gente, numa periferia, nem todo mundo sabe a importância. Se você chegar lá, você vai ver a necessidade do falar de si, né? Mas se você perguntar, poxa, você tem necessidade de fazer uma terapia? Você tem vontade? O que é terapia? Mas terapia não é para loucos? Não é só quem está em hospital? Ou terapia não é só para brancos? Terapia é muito caro. Então, isso é cultural que vem há muitos anos e começou também por conta, né, de que a psiquiatria veio primeiro a partir dos médicos, né? E a fundadora da primeira hospital psiquiátrico, Nise da Silveira, mulher branca. Então, assim, a procura maior também era pelos brancos. Claro que ela teve todo um preconceito por ser mulher e por vir com a questão da psiquiatria e etc. Mas, assim, por muito tempo e até hoje existe o preconceito de que terapia é para loucos, né? E mais ainda a questão do racismo, né? De que terapia só é para brancos e brancos da alta sociedade, né? Mas como
respondendo o que você me perguntou. A acessibilidade é o que falta, o conhecimento, o conhecer o que é uma terapia. Eu fiz um projeto início desse ano, 2021, que foi para atender gratuitamente algumas pessoas. Eu não escolhi a dedo das pessoas, não mesmo, porque isso é segregar. Eu disponibilizei algumas vagas e muita gente, mais do que eu esperava, procurou. E eu falei, meu Deus, eu só não atendo todo mundo por conta de disponibilidade mesmo, mas eu vejo a necessidade das pessoas, né? E a maioria é o nosso povo negro. Então, é ainda muito pouco, porque tem muita gente da gente, né? Então, a acessibilidade, que é o complicado, tanto para quem tem um plano de saúde, né, que já é complicado o plano autorizar, né, e tanto pela questão do valor, né, financeiro, porque para uma pessoa que ganha menos que um salário mínimo tirar R$30, 40, faz falta. Para quem cuida de 5 crianças ou até cuida de si sozinho, ter que pagar luz, água, não é fácil. Então, a questão da acessibilidade mesmo, né? Eu procuro atender, alcançar a todos, né? Não atender no sentido de fazer uma sessão e tal, mas no sentido de meus discursos chegarem até todos, né? Porque não só a terapia em si, a sessão, mas o meu discurso, a minha fala, as minhas... meus discursos, as minhas falas chegarem, alcançarem, porque isso também influencia para que a pessoa venha a tomar consciência de si e ir evoluindo como pessoa, porque a gente nunca para de se construir, a construção é contínua, e o que eu puder fazer para alcançar mais pessoas com meus discursos, essas nossa conversa, sabe, eu faço, porque eu sei a necessidade que há entre nosso povo. E aí eu fico pensando assim, como seríamos, né, diferentes se a gente tivesse essas oportunidades com a demanda maior, né? A gente sabe que a terapia ela tem um lugar fundamental nas nossas vidas, né? Ela consegue fazer a gente evoluir em todas as áreas. Em todas as áreas. E como a gente vinha falando, o nosso povo é um povo que gosta de estar junto, de casa cheia. Sim. A gente sabe também, e isso é uma coisa que eu acredito que seja corriqueiro para você, que muita gente não vai para terapia porque tem que ficar frente a frente. Sim. Né? Olho a olho, né? Olho a olho. Eu lembro uma vez que a minha terapeuta, ela disse assim para mim, Nara, nem todo mundo dá conta de uma terapia individual. Porque é você olhar você. Quando você chega aqui, você tem encontro com você. E é olhar a tua história. E a gente sabe que olhar a história é doloroso em muitos casos. É libertador. Mas ele é doloroso em muitos casos. Mas e a terapia em grupo, doutora? Para você, qual a importância da terapia em grupo? Você acha que surte efeito? Você acha que vale a pena as terapias em grupo? A coletividade, né? A questão de eu me ver em mim, mas também me ver no outro. Como é que como um terapeuta, o que você... Sim, a terapia em si é algo muito importante, né? É o seu espaço, é o seu momento de aflorar tudo aquilo que está intrínseco, né? Trazer à consciência tudo que está inconsciente. E assim, a terapia individual, ela
é maravilhosa também, né? Eu amo. E a terapia em grupo, eu digo que você pode fazer os dois, né, simultaneamente. E a terapia em grupo, o interessante é o acolhimento, porque o acolhimento não é só você e o terapeuta, o acolhimento é em grupo, né? São demandas em comum, e você vê que não só você sente daquela forma, que não só você passou por aquela situação, isso influencia muito no tratamento, né? Porque você já se sente acolhido e confortável para expor o que você sente. Então a terapia em grupo, ela surte efeito, e muito efeito, né? Então ela é essencial também. Eu sou a favor da terapia em grupo. Eu já fiz curso de terapia em grupo e assim teve uma vivência que eu falei, poxa, eu tenho que fazer também terapia em grupo, sabe? Porque o acolhimento é diferenciado também. Não que exclui a terapia individual, não. Mas é como eu falei, você pode fazer simultâneo. Eu até acho, doutora, que a terapia em grupo, eu tinha participado há muito tempo e agora eu estou participando de 2. Um pelo coletivo e outro pessoal. E faço a terapia individual, eu faço os 2, né? E eu percebo que na terapia em grupo, ele me dá insights que, quando chega cá na terapia individual, facilita o meu entendimento sobre a situação. Sim. Eu acho que um casa com o outro. Sim, né? sim. É como se um... É o complemento. Complemento, exato. Eu acho que é muito... E tem essa questão de... Porque às vezes a gente olha... Às vezes não. Eu sei que, geralmente, a gente olha para o nosso problema e parece que o problema é só nosso e que ninguém mais no mundo passou, né? Que a gente está inventando a roda do problema naquele momento. E aí, quando a gente vai para o grupo, que a gente vê... Às vezes a gente nem lembra. Eu lembro que foi no coletivo, né, nessas rodas terapêuticas do coletivo, que eu descobri que eu já tinha passado por mais racismo do que eu imaginava. Porque quando as irmãs traziam as questões, e eu dizia assim, e aí eu ficava pensando, mas eu já passei por isso. Aí o outro dia assim, mas isso é racismo. E eu dizia, gente, eu nunca imaginei que isso fosse racismo. Entende? É incrível, então, assim, é uma vivência diferente. É diferente. Então, eu acho que a roda ela é muito rica. O grupo terapêutico ele é muito rico. E aí, a gente falando de grupo terapêutico, a gente falando de terapia, a gente sabe que tudo isso, na sua maioria, é particular. Sim. Né? A gente tem construído esse entendimento de que, pelo menos, os grupos de terapia precisam acontecer em nosso povo e de forma grátis, de preferência, ou então num valor muito social. Mas a gente tem o SUS. E graças a Deus que a gente tem o SUS, né? Para mim, o SUS ainda é o melhor projeto que o Brasil tem. Com todos os problemas. As políticas do SUS são maravilhosas. O que... Desculpe te interromper. Não, pode mas falar. O que difere é a implementação de cada estado. Exato. E aí a gente as políticas são perfeitas. Eu sou apaixonada, sabe? Eu tive o semestre passado todo, eu estudei na faculdade sobre o SUS. E, gente do céu, eu sou muito apaixonada pelo SUS. Muito, muito mesmo. E aí a gente tem o Humaniza SUS, né? Sim. Que quase ninguém sabe. Ainda tem essa. Não é um conhecimento de todos. Que é um projeto muito incrível. Mas como é que você vê esse projeto na área da psicologia hoje? Nosso Humaniza SUS, né, é um projeto que ele vem auxiliar os profissionais da saúde a serem humanizados, né? Humanizados com o paciente. E o que é ser humanizado? É você entender que não fica vedado ao profissional de saúde apenas o acolhimento,
você pode acolher nas outras áreas, né? Um enfermeiro pode fazer um acolhimento, um médico pode fazer um acolhimento. Por quê? Porque isso influencia no tratamento e assim não tem como dissociar mente e corpo. Um reage no outro constantemente. Então, uma pessoa que está com uma doença física, muitas vezes, se ela se fechar, não aderir ao tratamento, não vai surtir efeito. Aquela doença vai se agravar. E tem doenças também que são doenças da alma. E doença da alma reage muito no físico, com tensão, enxaqueca, né? E dentre câncer, e dentre outras. Então, você ter aquele profissional de saúde humanizado que te acolha como você merece, porque nós merecemos um acolhimento, né? Então, isso ajuda, influencia diretamente no seu tratamento. Você vai se sentir mais confortável, você vai entender o que você sente e vai entender a necessidade daquele tratamento naquele hospital, naquela clínica. Então, vai surtir efeito totalmente diferente, né? O tratamento vai ser de uma forma mútua, né? Vai ser você e o profissional também. O profissional te auxiliando e você vir externalizando, vir auxiliando no seu tratamento. Porque muitas, não só em hospitais públicos, mas principalmente em hospitais particulares, tem muitos pacientes que não sabem o que realmente tem, não entendem, né? Muitas vezes o profissional, eu não vou citar nomes, mas tem profissionais que se referem ao paciente com muitos termos técnicos, né? E se coloca naquela posição de autoridade, isso distancia do paciente, e aí tem que vir o profissional da psicologia e fazer aquele acolhimento. Então, o Humaniza SUS deveria alcançar outras redes, né? Porque assim não deveria só ficar na rede SUS, deveria alcançar outras, porque é necessário, é imprescindível, né? O paciente precisa daquele acolhimento, daquela escuta, né? Porque muitas pessoas vêm a óbito, claro, por conta da questão física, mas assim, você pode tardar, você pode entender e aprender a lidar com a doença de maneira diferente, né? Porque muitas vezes uma doença crônica, né? Algumas pessoas têm a depressão, que não sabem lidar, não entendem. Então, aquele profissional que vem acolher a sua doença, o seu tratamento, aquela depressão os sintomas depressivos já diminuem, né? Então, o Humaniza SUS é necessário, e que ele sempre viva e que ele alcance pessoas e que os profissionais entendam e abracem, porque é necessário. Ser humano é você vir a ser humano. Você não só nasceu com essa carcaça humana, mas você vir a ser de dentro para fora. É você ter a empatia, né? De olhar o paciente. Isso, de você olhar o paciente como outro ser humano, né? Como um ser humano que necessita dos seus cuidados e que você tentou por ele. É ser humano. é escolher ser humano, né? Sim. Que também tem sido uma coisinha bem complicada. Sim, com certeza. E eu acho que a terapia, ela ajuda muito nessa questão também, né? Na questão de você aprender a ser humano. Sim. Você não lidar só com você, mas também com o outro. Com o outro. Porque a gente vive em sociedade, né? Doutora, pode falar. A gente tem ouvido falar hoje em dia, eu digo que é o momento que a gente mais tem ouvido falar, desculpa, é que
representatividade. Né? Nós, como povo preto, né, temos buscado isso, seja no que a gente assiste, no que a gente ouve, nas nossas roupas. Sim. E isso, muito importante. Nessa questão de, como eu posso dizer, na psicologia, né, no profissionalismo, para a gente poder abranger todos, a gente vê que essa demanda também cresceu. É notório já, né? Essa conscientização de que eu preciso de alguém que fale a minha língua, né? Que a minha vivência consiga haver uma comunicação com a vivência do outro. E aí eu te pergunto sobre a representatividade negra hoje nos consultórios. Ao ver temos mais representatividades estéticas ou de consciência racial? Porque a gente também tem visto, há alguns anos atrás, a gente via muito pouco ou nada, né, de pretos na faculdade, né? E hoje a gente tem visto muito mais por vários motivos. E que bom, eu ainda imagino chegar o dia em que as academias serão enegrecidas. Sim. Porque eu digo que esse é um direito nosso. Até porque o nosso povo foi que trouxe conhecimento para este país. Então é direito nosso, direito ancestral, direito herdado, né? E aí, mas a gente também tem muito essa questão de eu sou preta e porque eu sou preta eu represento. Mas eu nem sei o que é letramento racial, eu continuo com a minha vida eurocentrada, né? Tentando ser branca, tentando ser aceita, mas eu estou dentro do consultório. E aí? Será que a gente tem mais estética ou mais consciência? Perfeita essa pergunta. Perfeita. Eu fico até sem palavras, porque é um questionamento que faz refletir muito sobre muitas questões mesmo. Eu já escutei muitos relatos de traumas de psicólogos, de muitas pessoas virem até mim e falarem, poxa, psicólogo, assim, uma visão geral, para depois eu falar do específico. O psicólogo me taxou disso, o psicólogo fez isso, fez aquilo. Eu falei, poxa, por causa de uns, outros sofrem a consequência. E isso é muito delicado porque é a vida do outro, as demandas do outro. Você precisa ter uma escuta cuidadosa. Eu vi uma frase que fala assim, ser psicólogo não é apenas ouvir, é você ter uma escuta cuidadosa. Que não é apenas eu chegar e falar, traga suas demandas, pode dizer. Não é apenas isso. É eu deixar lá fora todo preceito, todo preceito, todo julgamento, tudo que me cerca, eu, Laís, e quando eu entrar, eu vestir a camisa de psicóloga, eu me vestir de psicóloga e ter uma escuta cuidadosa, um acolhimento cuidadoso, porque é as demandas do outro. E assim, você buscar representatividade negra é muito importante, sim, mas é você entender que ali tem o ser humano também, né? Um ser humano que esteticamente é negro, mas que ele ainda não se tornou negro. Muitos profissionais, muitos inúmeros, que são esteticamente negros, mas não se tornou negro. E se tornar negro é você identificar naquele paciente questões raciais, né? Identificar e trazer para ele, olha, isso foi racismo, você sabe o que é?
Olha, a dependência emocional não veio do nada. Ela veio também por conta de origens lá atrás, né? De questões também das questões também dos escravos, né? Quando diziam que a gente não podia amar, quando tinham estupros com as mulheres negras. Então, tudo tem origem. É você ir reconhecendo. E para que você venha ajudar o paciente, auxiliar o paciente, você precisa se enxergar como negro, entender suas questões, estudar suas questões. Porque você também já sofreu racismo. Será que você enxerga o racismo? Será que você se enxerga como pessoa? Porque não adianta você não se cuidar. Como é que você vai cuidar do outro? Não adianta você não se enxergar. Como é que você vai enxergar o outro e auxiliar o outro? Porque quando vem uma pessoa buscando representatividade, é porque ela traz demandas relacionadas ao racismo, relacionadas a ela como pessoa negra. E como você, profissional que não se tornou negro, vai lidar com essas questões? Isso é muito delicado, porque quando você vem buscando uma representatividade, você cria uma expectativa. E quando essa expectativa é frustrada, podem abrir buracos, né, na sua vida que te cause traumas que você não se abra para mais ninguém. Então isso é muito delicado, né? Eu digo que é necessário, antes de você ser psicólogo, você ser negro. Você entender o que é ser negro. Porque isso influencia diretamente e profundamente. São vidas. E elas depositam a confiança. Pura verdade. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Foi muito boa, muito proveitosa. E eu já quero começar a agradecer. Mas antes, eu queria te perguntar qual dica de autocuidado emocional você gostaria de deixar para o nosso povo? Inúmeras. Fique à vontade. Tanto como pessoa, se eu pudesse, eu abraçava assim, todo mundo, né? Como pessoa, falando como pessoa. Porque como profissional, né, existe a imparcialidade. E assim, dica, eu digo, eu não vou usar nenhum filósofo e não vou me ater à fala de outras pessoas. Eu vou dizer uma fala minha, né? Laís, mulher negra, psicóloga, né? Que cheguei aqui com muita dedicação, muito esforço meu. E agradeço também por esse convite. Você não sabe o quanto influenciou, não só no profissional, mas como pessoal. Certo, agradeço. A gente fica feliz. Assim, e me coloco à disposição, né? Não só para atendimento, mas para bater um papo sobre nós. E uma frase que eu uso muito, né, no setting é: não tem como você entender sem conhecer. E não tem como você conhecer sem aprender a lidar. Ou seja, primeiro você conheça para depois você entender e aprender a lidar com suas questões. E esse conhecer é você com você mesmo, né? E esse conhecer também é na terapia. Né? Também é numa... Deixa eu fazer um marketing rapidinho também. Fique à vontade, o espaço é seu. Aqui na minha casa nós somos muito humanizados, graças a Deus. Minha irmã faz enfermagem, ela é doula, palestrante, e ela tem técnicas e vivências humanizadas que eu gosto muito, porque acolhe, né? E é como eu falei, não é vedado ao psicólogo o acolhimento. Então, assim,
É você fazer uma terapia, é você participar dessas vivências, né? O nome dela é Lorena, ela faz essas vivências com a hervaria. Né? Eu já participei de 2 que foram maravilhosas. Pronto. Então, é você se apegar aos subsídios, né, que você tem, é sua rede de apoio. Se você não tiver rede de apoio, vá você com você mesmo, participe, porque tudo isso vai te auxiliar a você conhecer quem é você. Eu não digo conhecer apenas de defeitos e qualidades, não. É bem mais profundo. É você conhecer suas origens, é você conhecer as origens dos seus traumas, medos, e você entender e aprender a lidar, né? Não é você se apegar ao passado, não, porque isso seria uma depressão. E não é você se apegar muito ao futuro, que isso seria uma ansiedade. É você se apegar ao presente e se perguntar o que eu quero fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Como eu posso aprender a lidar? Então, a dica de autocuidado para nós negros, para o nosso povo negro, é conhecer a si mesmo, entender suas questões e aprender a lidar. Participem dessas palestras, participem dessas vivências, faça terapia, né? Porque tudo isso é autocuidado. Tudo isso é você entender que você pode externalizar suas emoções sem julgamento. É você entender que externalizar a emoção não é fraqueza, não é retrocesso. É evolução, construção, né? Sim. É construção como pessoa, é evolução. Né? Porque tem muitas crenças limitantes, pensamentos disfuncionais que fazem com que você não se enxergue, que fazem com que você não cuide de você, né? O racismo traz que não podemos cuidar de nós e traz também que você entender que você tem que ser cuidado, não pode. Você não pode ser cuidado. Você tem que aguentar tudo. E você pode sim. Mas ser forte é isso. É você falar, eu necessito de cuidado. Me dê um auxílio, me ajude. Você pode me escutar? Isso é ser forte, porque você quer mudanças. Você não é só agente de mudanças, né, para as pessoas, mas você é agente de mudanças para si. Então, sempre lembre que ser negro é um privilégio. É a melhor coisa, né, que você recebeu. Porque você aprende a ser negro, a ser forte. E não é forte de não sentir, de achar, de levar tudo 880 ou eu tô passando isso, mas eu não vou me enfraquecer. Não. Na dor você ter resiliência. É você crescer na dor. É você dar a volta por cima, conhecer, entender e aprender a lidar. É exatamente isso. Fantástico, fantástico. Mais uma vez, muito obrigada. E eu agradeço ao coletivo por me dar essa oportunidade de estar aqui, de te ouvir. E te agradeço pela disponibilidade, pelo acolhimento que foi, né? Quando a gente levou a proposta para você, o convite. E a gente também quer deixar aqui abertas as nossas portas para que você se sinta à vontade sempre que quiser trazer alguma proposta para a gente, de alguma mãe preta. A gente está de braços abertos para acolher, para receber e para, em grupo, em quilombo, a gente poder fazer o nosso movimento, né? Porque a gente entende que tudo que, como a Emicida fala, tudo que nós temos é nós. É a gente pela gente todo o tempo. Sim. E eu acho que hoje, muito mais do que sempre. Sim, e
e eu não gosto de me ater àquela frase, eu não gosto da frase, na verdade, que o senso comum traz, né? E eu escuto desde a infância aquela frase que diz assim: se você não se amar, quem vai te amar? Nossa, gente, isso traz uma dependência emocional de que eu tenho que ter alguém comigo para eu me amar tão grande. Isso traz um me colocar de lado e só olhar o outro tão grande, me anular para só amar o outro. Você se basta. Você cuidar de si e olhar para si, entender que sua companhia é bem mais valiosa, que você pode desfrutar momentos incríveis você com você mesmo. Então, viajar sozinho, escutar uma música sozinho, tomar um vinho, ter momentos com você mesmo, isso é tão enriquecedor, para depois permitir que alguém entre na sua vida. Você já vai ter amadurecido tanto que você nem imagina. Então, não se apeguem a essa frase de se eu não me amar, quem vai me amar? Porque não existe. Né? A gente não precisa necessariamente ter um ciclo grande ao nosso redor para que a gente venha se amar. Claro que influencia, assim como eu falei, participar de palestra, viver, influencia porque você se sente acolhido, mas isso não é o todo. Sim. E também tem a questão de que a gente aprende que quando a gente primeiro cria esse relacionamento entre nós conosco mesmo, quando a gente vai se relacionar com o outro, o relacionamento é muito mais saudável. Sim. Porque não há dependência. Certeza. Não há dependência. Sim, com certeza. Né? Então chegamos ao fim. Queríamos ficar mais. Com certeza, eu amei. Foi maravilhoso. Muito obrigada de coração. Estamos juntos sempre. E estamos aqui para o que der e vier. Certo? E amanhã a gente tem uma outra palestra com outra convidada, com outro assunto. Ótimo. E será uma semana muito rica. Beijo a todos. Beijo a todos. Avante, nosso povo cresça, que nosso povo entenda que a terapia e qualquer outro espaço é nosso. Com certeza, vamos acender cada vez mais, né? Isso é libertador, né? Essas vivências são libertadoras para que a gente alcance sempre o máximo, para que a gente suba sempre, né? A intenção é subir, né? E quem quiser também, né, bater um papo, chegar lá no meu Instagram, no meu e-mail, no WhatsApp, fiquem à vontade, certo? Gratidão. Gratidão. Beijo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.